Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, leitura comentada do livro texto. Primeiramente, um dia super abençoado, produtivo, maravilhoso para você. Se você está chegando aqui a primeira vez com nós, a leitura que nós estamos fazendo aqui desta ferramenta se chama Um Curso em Milagres. Esta é uma ferramenta de forma muito resumida, que se trata de espiritualidade. Ela ensina como a gente pode lidar melhor com os nossos pensamentos e assim, consequentemente, nos conectarmos melhores com o nosso Criador. A gente não compreende o tamanho do poder que temos dentro de nós. Só que a gente vive num mundo muitas das vezes de ilusões, de crenças, eu não posso fazer, eu não sou capaz, gerando sofrimento, dor, depressão, carregando mágoas, então isso acaba tornando muitas vezes a nossa vida muito pesada. E é incrível, né, como a gente leva tempo às vezes para perceber isso, e a gente só vem buscar isso, né, essas partes de evolução espiritual, de se conectar melhor consigo mesmo. Depois de uma certa idade, de uma certa maturidade, a gente passa por muitas experiências na nossa vida, mas eu digo para você claramente, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer conteúdos, né, uma ferramenta tão poderosa como um curso em milagres, quanto mais jovens, com a mente mais aberta, talvez a gente não teria passado um terço das situações adversas que a gente considera críticas que nós tivemos que passar para aprender algo. Mas faz parte da evolução de cada um no seu tempo, então tá tudo bem, né? Sem julgamentos, sem sofrimento por que ficou para trás, mas fica aí essa ressalva de que a importância de determinados conhecimentos dessa luz tá brilhando para mais pessoas ao invés de ficar retida às vezes com a gente. Mas tem uma outra questão. Essa escolha por ser salvo, por libertar os seus pensamentos, por desaprisionar essa mente do corpo físico, é uma escolha sua, é uma escolha minha. Até que eu faça ela verdadeiramente, eu não posso, de fato, mudá-la. Tem que ser uma escolha porque o Criador, né, porque Deus respeita a minha vontade, respeita a sua vontade, então não tem sentido nenhum, né? Ele não vai bater o pé na porta e vai te obrigar. Vem cá, vamos escutar essa lição aqui. O bicho tá pegando, é assim que funciona. Não, ele vai esperar você parar. Ou vai esperar você querer ouvir a voz dele, aí então ele vai falar com você. Bom? Para você que já tá acompanhando aqui há mais tempo, né? A gente já tá progredindo, avançando. Eu sei que todo mundo está tentando fazer as lições aí no seu tempo, à medida que consegue. Isso é muito legal, né? Ver esse processo de evolução aí de vocês. Cada dia mais vai chegando mais pessoas conhecendo a mensagem, conhecendo o canal. E a ideia é essa, a gente poder trocar essas experiências, compartilhar. E é a primeira vez que eu estou fazendo a leitura dessa ferramenta e eu digo para vocês, né? Então, tô com uma tremenda evolução, assim, me sentindo muito mais em paz, muito mais conhecedor dos meus pensamentos, sabendo lidar muito melhor. Óbvio que é um processo de aprendizado, a gente não liberta a nossa mentalidade, nossa forma de pensar de um dia para o outro, mas fique em paz, tá tudo bem que isso é aprendizado, tá? Você não vai começar a fazer um curso em milagres e já vai se tornar um mestre aí no outro dia. Queria pedir sua ajuda, né? Se você não é inscrito ainda no nosso canal, clica aí embaixo, se inscreve, tá com o likezão aí para fortalecer nosso trabalho, porque é muito importante sua ajuda para que essa mensagem, né, esse conhecimento, possa chegar em outros corações. Às vezes muitas pessoas que estão precisando, né, de uma mensagem assim, pode ser libertadora, transformadora na vida delas. E é uma escolha, assim como eu escolhi esse ano, fazer, né, um curso em milagres, estudar essa ferramenta. É um autoconhecimento, é uma busca individual. A gente compartilha, mas ao mesmo tempo ela tem as particularidades de cada um, porque cada um é desafiado em uma determinada lição, traz uma luz em uma determinada lição. No próprio texto, enquanto a Luciana vai lá, menciona, faz os comentários, ela faz uma abordagem, só que toda vez que você voltar para fazer de novo, fazer uma nova leitura, para fazer de novo um determinado exercício ou praticá-lo na sua vida, você passa a entender que cada vez mais, tá? Cada vez mais você vê
né? Não é ver com os olhos físicos, tá? Você vê com as suas verdades novas perspectivas, porque você está evoluído, você não é mais a mesma pessoa. Então isso é muito interessante você observar isso, porque isso é um ponto aí a ser levado em conta. Vou colocar aqui na tela para vocês o título da nossa lição de hoje. Hoje é a lição 76, né? Como já estamos avançando aí nossa caminhada, 76 lições, quem diria, né? Nós começamos aí no começo do ano. E lembrando, ao todo, são 365 lições, então vai ter muita lição ainda. A hora que a gente acabar aqui, a revisão 80 vai ser de 20 em 20 agora, vai entrar a revisão, deixa eu só ajustar o tamanho do texto aqui, família. Aí vai entrar a revisão de 20 em 20 lições, então a gente vai logo, já a gente vai fazer a revisão. Vou deixar aqui passando aqui no título da tela para vocês, ó, aqui embaixo, ó, vocês podem ver, embaixo da tela, tá aqui o título da lição, 76, a lição de hoje. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Vamos lá para a nossa leitura, Primeiro eu quero agradecer, né, gratidão universo, gratidão meu Criador, que o Senhor possa emanar sobre as nossas mentes agora, derramar o seu conhecimento, que a gente compartilha da sua vontade, a gente compartilha da sua soberania, e a gente compartilha desse amor, meu Deus, que o Senhor possa trazer as palavras aqui até mim, para que eu possa derramar na vida daqueles que estão ouvindo nesse momento, e que a voz do Senhor esteja cada vez mais alta dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes, e assim a gente possa se libertar de qualquer medo, de qualquer crença que o ego ainda possa estar tentando bloquear essa minha comunicação com o Senhor, meu Deus. Gratidão, universo, gratidão, meu Deus. Vamos nessa, vamos começar a nossa lição de hoje, vamos ver qual que é o entendimento que nós precisamos aqui para hoje, qual vai ser o nosso aprendizado nesse processo lindo de evolução que estamos vivenciando juntos aqui. Já observamos antes quantas coisas sem sentido te pareceram a ser a salvação. Cada um tem te aprisionado com leis que não têm com leis tão sem sentido quanto ela mesma. Não estás preso por elas, mas para compreenderes que isto é assim, em primeiro lugar é preciso que reconheças que a salvação não está lá. Enquanto queres buscá-la em coisas que não têm significado, tu te prendes a leis que não fazem nenhum sentido. Assim buscas provar que a salvação está onde não está. Ou seja, todos nós, de uma certa forma, ao longo do nosso desenvolvimento, nós vamos convivendo com pessoas, né? Com os nossos pais, na escola, na igreja, a gente vai sendo instalado esses drives, essas crenças nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente acha, né, que a salvação e as leis das quais nós somos regidos são as leis pelas quais nós fomos doutrinados ao longo da nossa vida, da nossa criação. Claro que a gente tem as leis, né, do bom convívio, da regra da sociedade, só que as leis, quando eu vejo ele falar dessas leis aqui, eu acho que está muito relacionado aos seus valores intrínsecos do seu ser, da sua pessoa, do seu eu. E eu só consigo enxergar essas leis quando eu olho para dentro de mim de fato. O que eu vejo, e muitas vezes a gente tem o nosso ego brigando ferramente, assim, ó, não sei se é ferramente a palavra, né? Ferozmente, vou falar assim, depois eu vou até dar uma pesquisada. O nosso ego brigando de forma muito feroz com nós no sentido de impor leis. Ah, mas isso aqui não é politicamente correto, mas eu me sinto bem assim. Então tem situações que às vezes o ego vai te puxar para que você tenha essas leis, mas a grande questão é que as leis, você está sujeito aqui pelo título, né? Acredito que ele já queira trazer isso com muita eficácia, que você está sujeito só às leis de Deus. E quais são as leis de Deus? Você vai sentir, você vai ouvir quando você olhar para dentro de você, quando você entrar dentro de você e parar e falar assim, não, eu quero ouvir a voz do meu Criador. Eu quero ouvir essa voz de Deus.
e não, né, essa voz baseada do seu ego que você imagina essas leis aí, talvez até absurdas, que não fazem o menor sentido. A gente costuma chamar isso de natureza, né, do caráter, falar assim, quando a mãe da gente fala, você tem que ter brilho na cara, você tem que ter vergonha, você tem que ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta. E a pergunta é, qual é esse senso de justiça, qual é esse senso de honestidade? Porque dependendo do nível que nós estamos, a gente vai estar enxergando essa situação em níveis diferentes. Então tem que tomar uma certa atenção com isso para a gente entender e ter essa sensibilidade de ouvir aquilo que está relacionado a realmente a verdade. As leis de Deus são todas baseadas no amor. Então essa é um entendimento que a gente tem que ter muito bem claro nas nossas vidas. Hoje ficaremos contentes por não poderes provar isso, pois se pudesses, estarias para sempre buscando a salvação onde ela não está e jamais acharias. A ideia para o dia de hoje, mais uma vez, te diz quão simples é a salvação. Procure aonde ela espera por ti e lá será achada. Não procures em nenhum outro lugar, pois ela não está em nenhum outro lugar. Ou seja, a salvação está em Deus. Se está lá em Deus, eu tenho que ouvir, consequentemente, as leis da salvação, que vão vir juntos. Vão vir juntas, é todo aquele pacote de amor, de prosperidade, de felicidade, de alegria. Não tem como eu ser salvo sem me tornar luz para o mundo, sem estar feliz, sem entender que eu fui criado mediante um amor. Então eu tenho que, é um pacote, uma sequência de coisas tão maravilhosas na minha vida que eu tenho que compreender isso. E não tem em nenhum outro lugar, não está em nenhum outro lugar, não está em nada que eu possa ver. Está naquilo que eu sinto, que é a verdade, que está dentro de mim, que é a verdade do meu Criador, que é a verdade de Deus. Então não tem para onde correr, tá? Pensa na liberdade que há no conhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que tem estabelecido para salvar-te. Realmente pensas que morrerá de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde e pilhas de discos de metal? Realmente pensas que uma pequena pílula redonda ou pouco líquido introduzido na tua veia por uma agulha pontiaguda afastará a doença e a morte? Realmente pensas que está só, se não houver outro corpo contigo? Olha que interessante, né, que ele está falando aqui. Vamos dar uma relida e vamos quebrar aqui em partes. Pensa na liberdade que há no reconhecimento de que não estás preso a todas as estranhas leis distorcidas que tem estabelecido para salvar-te. Ou seja, aquilo que você acha que era lei até hoje, que perceber que é relacionado ao ego, ao corpo, às ilusões, então você já percebe que isso não faz sentido. Realmente pensas que morrerás de fome se não tiveres montes de tiras de papel verde? No caso aqui, eu acredito que seja até relacionada ao corpo, né? Falando. Realmente pensas numa pílula redonda ou um pouco de líquido introduzido na sua veia. Então aqui ele tá trazendo para nós que a salvação que não tá no corpo físico, mas sim na minha mente. Então eu tenho que entender isso de uma forma muito bem clara para mim poder continuar nesse processo aí de avançar com a realidade que está dentro de mim, não essa realidade que eu vejo com os meus olhos físicos. E aqui ele fala, para complementar, pensas que está só se não houver outro corpo contigo. Ou seja, necessidade de ter alguém junto comigo. Talvez seja isso aqui, né, que ele queria trazer. Se eu tô sozinho, aí na minha cabeça, não, eu tenho que estar com alguém, senão eu tô sozinho. E não, às vezes a questão do corpo físico, a gente tem pessoas, mas eu nunca tô sozinho, eu tenho que ter essa forte compreensão que eu sempre tô com Deus. Por que muita gente hoje fica muito triste, fica muito deprimida, muito depressiva? Chega um certo ponto que a pessoa às vezes se sente isolada, porque ela corta às vezes o convívio social, a vida dela leva ela para que ela fique um pouco mais recolhida, intocada. Só que às vezes a pessoa não percebe na mente dela
Que, obviamente, né, o contato, não tô dizendo que o contato físico com as pessoas, o conversar é dispensável. Não, ele é indispensável. Eu tenho que ter esse bom convívio para me preservar minha saúde mental. Mas a partir do momento que eu consigo dominar esse ponto de equilíbrio dos meus pensamentos, da minha salvação, de que eu estou bem, que eu estou conectado, eu consigo ter isso muito bem claro na minha vida, que eu estou bem até mesmo quando estou só. Às vezes a pessoa fica lá, passa temporada lá, acontece uma situação difícil, a pessoa se intoca, né? Só que o problema, às vezes, de você se recolher com pensamentos destrutivos, você começa a limitar você começa a alimentar o seu ego. Aí o ego, ele fortalece. Porque ele vem pensamentos de depressão, pensamentos de morte, pensamentos infernais. Aí você começa a querer caçar uma fuga física. O ego começa a querer caçar uma fuga física para esse mundo de ilusões que eu estou vivendo. Aí às vezes começa a vir a bebida, o uso das drogas, o comportamento compulsivo em algo, ou em comer, ou em alguma atividade, qual seja ela. Então você não consegue se sentir bem contigo mesmo porque você ainda sente a necessidade do corpo. Então a ideia é você quebrar essa necessidade física e ter o entendimento, ter claro na sua vida que você está conectado com Deus e não há nada mais poderoso do que eu estar bem. Então a partir do momento que você está conectado com Deus, você automaticamente você é luz, então você vai estar conectado com todo mundo. Não vai ter essa necessidade absurda aí de você querer procurar pensamentos de autodestruição. É a insanidade que pensa nessas coisas. Tu as chamas de leis e as dispõe sob diferentes nomes, num longo catálogo de ritos que não tem nenhuma utilidade, não serve a nenhum propósito. Pensa que tens que obedecer às leis da medicina, da economia e da saúde. Protege o corpo e serás salvo. O corpo é apenas um meio, tá, gente? O corpo não é um fim. O corpo é um meio. Inclusive, né, tem vários trechos do livro texto que fala o corpo, a relação corpo-ego, e ele dá bastante ênfase nisso, né? Eu acredito que muito foi a gente falou muito disso nos capítulos 6 e 7. Ele trouxe essas experiências de corpo-ego, de como lidar com isso. Aí eu venho aqui, né? Continuando. Essas não são leis, mas loucura. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. Olha só que interessante isso aqui, ó. O corpo é colocado em perigo pela mente que fere a si mesma. Às vezes a sua mente é tão poderosa que ela mesma pode curar e ela mesma pode ferir o seu corpo. Tudo depende do nível a vibração que você está no momento. Se você está vibrando desgraça, automaticamente a desgraça recai sobre você, sobre o seu corpo físico, porque por mais que eu entenda que eu tenho que separar eles, né, a minha mente do meu corpo físico, minha mente para cá, meu corpo físico para cá, mas eles são interligados para que eu possa ter as experiências, para que o meu pensamento possa estar funcionando ativamente. Então o poder do meu pensamento, às vezes, de me curar, não, porque quando eu falo meu pensamento, que eu estou compartilhando o meu pensamento, que é o mesmo pensamento de Deus, eu tenho esse poder de cura, porque Deus colocou a cura onde precisa ser curado. Deus colocou a luz onde precisa ter luz. Então eu começo a entender isso, que o corpo físico, ele é importante, mas ele não é o fim, ele é um meio, beleza? Ele não é um produto final. O produto final é a salvação, é minha mente, é minha conexão com Deus, é a salvação. São todos esses pontos aí que nós já trouxemos nas lições e também no livro-texto. Então aqui, ele traz aqui bem claro para você, ó. O corpo só sofre o que a mente te deixa de ver que é vítima de si mesmo. O corpo só sofre para que a mente deixe de ver que é vítima de si mesmo. Olha só que interessante. Então não seja vítima. Ele está falando aqui que você vai ser vítima de si mesmo, porque a sua mente está deixando seu corpo se lascar. Então é esse ponto de equilíbrio que você tem que ter aí bem claro aí no seu entendimento. O corpo e a mente andam sim alinhados, tá?
O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que é um corpo. Mais um complemento. Sua mente está pensando, o seu corpo, o ego faz você pensar que as leis do seu corpo é a lei da sua mente. Ou seja, ele quer mostrar que o corpo físico é mais importante do que a sua mente. Não é, quem domina tudo é o seu pensamento. O seu corpo físico é, mais uma vez, é um meio. Deixa isso bem claro para você. O seu corpo físico, isso aqui é só um meio para você passar nessa experiência física que nós temos aqui, de experienciar as coisas, de compartilhar, de poder se expressar. Então, você tem clareza do cuidado que você tem que ter com o seu corpo, mas o seu corpo depende extremamente da sua mente, não o contrário. Sua mente não depende do seu corpo. E é isso que às vezes é o que ele está falando aqui, as leis que você quer ao contrário, né? Ó, ela não quer compreender que é a sua própria inimiga. Eu vou ler aqui da parte, ó. O sofrimento do corpo é uma máscara mantida pela mente, que está relacionada ao ego, para ocultar o que realmente sofre. Ela não quer compreender que é a sua própria inimiga, que ataca a si mesma e quer morrer. É disso que as tuas leis querem salvar o corpo. É por isso que pensas que és um corpo. Ou seja, você está no entendimento que somente depende do corpo. Então, é totalmente inverso. Mais uma vez, o corpo é o meio, beleza? Ele não é o fim. O fim é aqui, ó. O começo e o fim tá na sua mente. Não há outras leis senão as leis de Deus. Porque eu compartilho da mente de Deus, eu compartilho das dádivas, da visão de Deus. Então eu estou buscando ouvir o entendimento através do Espírito Santo. Jesus veio aqui na Terra fisicamente, nos trouxe esses exemplos, nos trouxe essas lições. Então, entende a intensidade que a gente está trazendo? É preciso repetir isso muitas e muitas vezes, até que reconheças que se aplica a tudo o que tens feito em oposição à vontade de Deus. A tua magia não tem significado. O que ela pretende salvar não existe. Só o que ela pretende esconder te salvará. Olha a percepção. O que ela pretende salvar não existe. A magia não tem significado. Ou seja, é tudo lá que você considera as leis do corpo, do ego, não tem salvação. Tudo que vai oposto à vontade de Deus. Esquece isso aí. Ontem a gente viu o quê? Foi anteontem, né? Na lição 7.4. Não há outra vontade senão a de Deus para a sua vida. Eu estou em paz. Nada pode me perturbar. Minha vontade é a de Deus. Deus quer o que para você? O que um pai quer para um filho? Um pai quer desgraça para um filho? Um pai que é maldade, vai te criar que pôs você aqui pra sofrer. Pô, Deus não pôs nós aqui pra sofrer, não. Deus pôs nós aqui pra governar, pra ser iluminado, pra gente rasgar esse mundo aqui, viver bem, prosperar, multiplicar. Deus falou, desce aí, meu filho. Dei tudo que você precisa aí nessa terra. Vai lá, prospera, abençoa a vida das pessoas, ama a ti mesmo, prospera. Vai ter sua família, vai cuidar das pessoas, vai ajudar as pessoas. É isso, sabe? Então, o que ela pretende salvar não existe. O que ela pretende salvar não existe, só Deus, beleza? Não existem outras leis senão as de Deus. As leis de Deus nunca podem ser substituídas. Dedicaremos o dia de hoje e nos regozijarmos por ser assim. Eu ainda treinei essa palavra ontem, mas eu vou falar para vocês. Eu vou pegar aqui, eu vou destravar isso. Regozijarmos por ser assim. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconheceremos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis senão as de Deus. Se a luz veio, se eu cheguei, se a luz enfim chegou na minha vida, se eu estou sendo a luz para o mundo, se eu estou derramando sobre a vida das pessoas, não faz o menor sentido que eu fique no sofrimento com o meu corpo físico, que é um outro processo, porque eu estou sofrendo segundo as leis do meu corpo.
as leis do meu corpo. E eu não estou sujeito a outras leis, senão, no caso aqui, senão as leis de Deus. As leis de Deus são as que eu estou sujeito, outras esquece. Do meu corpo, nada, tá? Porque se eu estou conectado, se minha mente é a mesma de Deus, se eu compartilho das mesmas vontades do meu Criador, não faz o menor sentido eu ter, né, esse ponto aí de ficar olhando para isso de uma forma que me ataque. Então são formas de atacar o meu Criador, de atacar a minha salvação. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Já não é mais uma verdade que queremos esconder. Em vez disso, reconhecemos que é uma verdade que nos mantém livres para sempre. A magia aprisiona, mas as leis de Deus libertam. A luz veio porque não há outras leis senão as de Deus. Começaremos os períodos de prática mais longos de hoje com uma breve revisão de vários tipos de leis que acreditamos ter que obedecer. Esses incluiriam, por exemplo, as leis de nutrição, da imunização, da medicação e da proteção do corpo de inúmeras maneiras. Pensa ainda mais. Tu acreditas nas leis da amizade, dos bons relacionamentos, reciprocidade. Talvez até penses que existam leis estabelecendo o que é de Deus e o que é teu. Muitas religiões têm sido baseadas nisso, não pretendem salvar, mas condenar em nome do céu. No entanto, elas não são mais estranhas do que outras leis que insistes ter que obedecer para que fazer com que te salves. Ou seja, tudo que é aquilo que é a lei dos bons costumes, que você não consegue olhar um ponto de equilíbrio, por exemplo, eu vejo assim, ó, o que acontece? Eu fui independente da religião, tá? Porque assim, ó, esse conteúdo que nós estudamos aqui é um conteúdo muito intenso no sentido de espiritualidade. Ele tem espiritualidade diferente de religiosidade, tá? Faz essa separação, deixa isso muito bem claro. Porque a religião, ela tem os seus dogmas e tá tudo bem. Eu vivi... Minha mãe, por exemplo, minha mãe é católica. Eu fui criado na igreja evangélica desde os meus 6 anos de idade. Eu já, né, passei por algumas experiências no espiritismo, no evangelho, no catolicismo. Foram as que eu tive contato, né? Tive experiência, mas já estudei outras religiões também. Só que eu percebi que todas têm em comum, né? Todas têm as suas leis que regem aquilo ali, os seus dogmas, que são os costumes, como que eu devo fazer, que é a salvação. E assim, a gente também, como eu disse antes aqui no texto, né, no exercício, a gente cresce treinado, doutrinado com essas crenças dos cuidados, do cuidado do corpo, dos relacionamentos, dos bons costumes. Então a gente tem todas essas leis, essas verdades dentro de nós, que muitas das vezes que nós encontramos e achamos ser nossas, que é coisa que eu falei do caráter, do seu brilho, né? É o seu caráter, para ser resumido, para a gente compreender melhor. Então é o caráter de cada um. E você é baseado, o seu caráter, segundo as suas leis. Só que aqui a gente está quebrando essa compreensão que a lei que eu tenho que ser regido é só de Deus, não tem outras leis. Quais são as leis de Deus, Flávio? Aí tem que ter a sensibilidade para você parar e ouvir. Quais são elas, como são, para onde vão, com quem, como. Então você tem que pegar e olhar isso, tá? A religião, muitas das vezes a gente teve até uma lição com isso. Trouxe que falou, não lembro, não me recordo qual. Mas Deus nunca te condenou. Ele vai te perdoar do que se ele nunca te condenou? E a religião, muitas das vezes, todas, né, em grande parte, tem a parte da bondade, do amor, do perdão, mas ela te limita de um certo ponto. Porque ela fala, você não pode isso, você não pode aquilo, porque tem as leis daquele convívio, daquele grupo, daquela sociedade, dos bons costumes, dos dogmas. Toda religião tem. Eu tenho que respeitar aquilo. Só que eu não vejo a verdadeira verdade, a verdadeira essência, que não tá no que tá de fora, não tá no que os outros falam. Tá no que eu sinto, no que tá dentro de mim.
no que está dentro de você. Só que você tem que parar para ouvir isso, e essa verdade, de uma maneira muito profunda, ela vem não de mim, mas eu compartilho ela com o meu Criador, eu compartilho ela com Deus. Então eu tenho que ter essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus na minha vida, para que eu não possa ficar preso nas leis que estão ao meu redor. Essas leis não fazem o menor sentido quando a gente passa a ter essa compreensão de que realmente temos que estar conectados com o nosso Criador. Não há outras leis senão a de Deus. Afasta todas as tolas crenças mágicas hoje e mantenha a tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Estarás escutando aquele que diz que não há perda sobre as leis de Deus. Nenhum pagamento é feito ou recebido, trocas não podem ser feitas, não há substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. As leis de Deus dão eternamente, nunca tiram. Lembra que a gente falou que a lei, né, o Espírito Santo, sempre que eu dou, eu nunca perco, porque não existe perda. É sempre doar, é sempre se entregar, é sempre ser a luz. Então não existe perca quando eu falo das leis do meu Criador. Então tem que deixar isso bem claro dentro de mim, para que eu possa então ser essa luz para o mundo, para que eu possa ter a salvação, para que eu possa ouvir a voz de Deus com as leis que tem para mim. As leis de Deus, nada se perde, nada se perde. Nada, 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 nada. É que é a verdade, ó. Mantenha tua mente em silenciosa prontidão para ouvir a voz que te fala a verdade. Deus só fala a verdade, beleza? Deus não vai mentir para você. Nenhum pagamento é feito ou recebido. Você não precisa pagar nada, certo? Você não precisa pagar nada. E a questão do recebido, né? Nada, nenhum pagamento é feito ou recebido, porque Deus manda, tá aí para você. Porque você compartilha do mesmo propósito da mente de Deus. Então, não faz sentido. Você não tá pagando, não tá recebendo nada, beleza? O que você tá vivenciando é as leis de Deus, mas só ouvindo a voz dele em profundo silêncio. Trocas não podem ser feitas. Não há substitutos e nada toma o lugar de outra coisa. O que é salvação é salvação. O que é amor. O que é paz é paz. O que é felicidade é felicidade. O que é sensibilidade de ouvir é sensibilidade de ouvir, de fazer, de executar. Então, nada toma o lugar de outra coisa. Desde que tudo seja verdadeiro, seja sensível aos meus ouvidos, né? Os ouvidos da minha mente, vou falar assim, sejam sensíveis a ouvir a voz de Deus. Nada substitui nada, nenhuma coisa toma o lugar do outro, porque é tudo muito perfeito. Ouve aquele que te disse isso e reconhece quão tolas são as leis que no teu pensamento sustentavam o mundo que pensavas ver. Então escuta mais, ele te dirá mais sobre o amor que o teu Pai tem por ti, sobre a alegria sem fim que Deus te oferece, que Ele te oferece, sobre o quanto Ele, Deus, anseia pelo seu único, que somos nós, seu único filho, criado como seu canal para a criação e que lhe foi negado pela sua própria crença no inferno. Ou seja, a gente fica se negando, né? Hoje vamos abrir os canais de Deus para que Ele deixe... Hoje vamos abrir os canais de Deus para Ele e deixar a sua vontade, a vontade de Deus, estender-se através de nós até Ele, até Deus de novo. Assim aumenta a criação infindavelmente, a sua voz nos falará disso, assim como das alegrias do céu que as suas leis conversam para sempre ilimitadas. Vamos repetir a ideia de hoje até que tenhamos escutado e compreendido que não há nenhuma lei senão a de Deus. Então diremos a nós mesmos com uma oferenda com a qual o período de prática é concluído: eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Eu não estou sujeito a outras leis senão as de Deus. Repetiremos essa oferenda hoje com a maior frequência possível, pelo menos 4 ou 5 vezes por hora, bem como ao longo do dia, em resposta a qualquer tentação de nos
vivenciarmos como se estivéssemos sujeitos a outras leis. É a nossa declaração de liberdade contra o perigo e toda tirania. É o nosso reconhecimento que Deus é o nosso Pai e seu Filho está a salvo. Ou seja, nós somos filhos de Deus e estamos a salvo quando nós entendemos que eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Eu não estou sujeito a outras leis, senão as de Deus. Então deixe isso bem claro aí para você. Foi o fim da nossa lição de hoje. Uau! Ó, vocês podem reparar que sempre que tem uma lição que ela vem carregada de mais densidade, de mais volume, no sentido de quebrar a crença, de quebrar paradigma, parece que... Ó a pedra aqui em cima de mim, ó. A pedra, ó. Jogando pra baixo. Ai, sai daqui, pedra. Vamos jogar essa pedra fora. Tem lições que são mais densas. Hoje, pra mim, eu considero uma lição mais intensa, mais densa, por conta dessas questões, né? Que isso aqui, gente, é uma quebra de padrão de muita coisa que a gente considera ser grandes verdades na nossa vida, muitas leis. Você tem que estar com a mentalidade aberta, porque assim, ó, essa ferramenta, tá? Deixa eu deixar uma coisa muito bem clara se você tá chegando por aqui acompanhando. Isso aqui é uma ferramenta que ela é um instrumento que vai potencializar te ajudar a potencializar a sua conexão com Deus, mas isso aqui não pode ser como é que eu vou falar para vocês? Uma regra no sentido de que, tudo que tá aqui é a mais plena verdade. A verdade não tá aqui em Um Curso em Milagres, a verdade está aí dentro de você, está aqui dentro de mim. Quando a gente toma a decisão de conhecer melhor, de conectar melhor com Deus. O livro Um Curso em Milagres, né, essa ferramenta, ela potencializa, me ajuda a entender melhor e potencializa a minha conexão de forma mais rápida com o meu Criador. Só que aqui eu tenho que quebrar muitas crenças que eu fui acostumado. Por exemplo, eu fui criado dentro de uma igreja evangélica desde os meus 6 anos, então tudo que eu aprendi lá, tem muitas coisas aqui vão contra. Então, por exemplo, quando eu falo, a gente estuda, né, sobre Jesus, o nosso grão-mestre que veio aqui à Terra, veio mostrar toda essa essência, né, trazer essa mensagem de Deus para cá. E a gente tinha aquilo Jesus, por que Jesus morreu? Ele veio aqui na Terra único exclusivamente para nos libertar, salvar dos nossos pecados. Ele veio aqui para entregar, derramar o sangue dele e nos salvar. Então tá de boa, não precisa fazer nada. Jesus já veio aqui, derramou o sangue. Ele foi morto na cruz. Se Jesus sofreu, eu tenho que sofrer também. Então, na minha cabeça era assim que funcionava. Hoje eu tenho a compreensão que, não, Jesus veio aqui para quê? Para trazer essa mensagem. Para trazer a mensagem o quê? A mensagem da salvação. Para falar assim, ó, tem um Criador, tem algo muito maior que é Deus, e você está no caminho errado, porque o que você está pensando aí, o que você está mentalizando, o que você está trazendo, você está fazendo besteira, porque Deus, apesar que Deus deu a liberdade para nós de fazer as nossas escolhas, mas vocês estão num caminho que não é legal. E Jesus começou a trazer aquela mensagem. Mas isso aí é da... Gente, ninguém nega, ninguém. Ninguém consegue, em teoria, negar o poder de Jesus. Pode debater qualquer canto que você for. Qualquer canto que você for, o homem tá lá. Por quê? Porque ele é filho de Deus. Só que a gente não tem compreensão que a gente tem os mesmos poderes. Mas para que eu possa alcançar esse nível de conexão, eu tenho que seguir um caminho. E Jesus fez, ele não chegou aqui nesse corpo físico como nós e já se tornou um mestre, não. Ele passou por toda uma vida, né? Ele começou seu ministério depois dos 30 anos, assim como muitas pessoas, porque ele passou o tempo de maturidade, até ele tem entendimento com isso. E a mensagem dele foi tão poderosa que ele incomodou tanta gente que ele foi assassinado.
E ele não veio aqui para sofrer, ele veio para trazer uma mensagem, só que a mensagem dele incomodou tanto que os maus, né, a gente já viu isso aqui, os maus têm tanto poder quanto os bons. E ele foi assassinado, simplesmente isso. Ele não veio aqui para morrer aqui. Pra que Jesus ia vir aqui para morrer? Deus ia mandar um filho dele para sofrer aqui? Não, ele veio para trazer a mensagem aqui de paz, de libertação. Ele veio para trazer as boas novas do evangelho, a salvação. Foi para isso que Jesus veio. E você quebrar essa crença aí dentro de você... Ai, velho, é difícil, viu? É difícil. Aconteceu isso... Quando eu entendi isso, foi poderoso demais. Ele não veio aqui pra sofrer, não, gente. Ele veio pra trazer uma mensagem poderosa pra nós. Que a gente não entende isso, mas cada um tá num processo, né, eu até me emociono em falar isso, né, ele veio pra trazer essa libertação e a gente não quer pegar. Demora pra gente poder captar essa mensagem. Ai, ai. Mas a gente tá num caminho, a gente tá pegando. Então, é isso que eu falo, né? É quebrar esses paradigmas essas crenças que a gente teve durante toda a nossa vida, é o desafio aqui. E essa ferramenta que ajuda, mas a verdade, como eu disse, tá aí dentro de você. Tá aqui dentro de mim. Mas você tem que sentir ela, beleza? Sente ela, busca, e o seu comprometimento é com essa verdade. Não é com o que eu tô falando, não é com o que o Pedrinho falou, é com você. Olha para dentro de você primeiro, para você ter clareza disso. Fechou, meus leões e minhas leoas? Gratidão se você chegou até aqui, gratidão, meu Deus, gratidão, universo. Muito honrado em compartilhar esse conteúdo aqui com vocês, muito, 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 muito mesmo. Muito honrado, muito feliz. Só tenho a agradecer. Oh, meu Deus, que intensidade. Meus leões, minhas leoas, a ajuda de vocês é isso, muito importante, né? Se você gostou desse vídeo, ó, taca o dedão no like aí. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações. Tem vídeo todo dia. Se fizer mais sentido ainda, né? Deixa aí sua mensagem, seu comentário, conta qual que é o seu desafio. Hoje o meu desafio aí que eu compartilhei com vocês, o meu maior desafio para mim dentro, que essa lição encaixou muito, foi de quebrar as crenças das quais eu fui criado e entender que certas coisas que nos diziam ter acontecido, na verdade, não fazem o menor sentido, não, de fato, parece que não aconteceram. Porque a verdade absoluta está dentro de nós, está com Deus, porque nós compartilhamos da mente de Deus. Fechou, meus leões e minhas leoas? Top demais, top demais. Gratidão, gratidão, universo. E tamo junto até depois do fim.